Meus irmãos, vamos fazer mais uma direção espiritual. Na última caixinha de perguntas, vocês mandaram perguntas para nós. Essas perguntas estão arquivadas e nós vamos responder algumas aqui neste nosso momento semanal. A pergunta que nós queremos responder hoje, a resposta dela vai ajudar alguns pais e algumas mães que passam por certas dificuldades. A pergunta é: eu tenho um filho pequeno que dá muito trabalho, não estou indo na missa por causa disso, o que eu faço? É uma situação recorrente, todos os pais de primeira viagem passam por isso, e mesmo os pais que não são de primeira viagem podem passar por isso, tendo em vista que as crianças têm uma dificuldade de se adaptar ao ambiente da igreja, porque é muito diferente da casa delas. O ambiente da igreja é barulhento, muita gente, muito amplo, muito diferente. Então é natural que as crianças queiram ou explorar aquele ambiente, ou que elas se sintam muito incomodadas porque aquilo está acontecendo. Vamos tentar ajudar vocês, queridos pais, a lidar com esta dificuldade. A primeira coisa que eu tenho para dizer para vocês é que essa é a premissa fundamental. O lugar do seu filho é na igreja. Nunca evite levar o seu filho na igreja por causa do jeito que ele é. Senão você vai estar ensinando desde criança que a igreja é só o lugar dos perfeitos, dos que sabem rezar de joelhos e quietinhos. Não, a igreja também é dos inquietos. A igreja também é daqueles que vão rezar e se sentem distraídos na oração. Tenho certeza que você deve ter passado por isso. De ir à missa e começar a pensar nos boletos, começar a pensar nos problemas. Meus irmãos, a igreja é o nosso lugar para o aperfeiçoamento. Então nós levamos até Deus a nossa imperfeição, o nosso jeito distraído de rezar, inquieto de rezar, e com a vida espiritual, com o crescimento na vida espiritual, nós vamos melhorando nisso, é natural. Também as crianças precisam perceber isso, que ali é o lugar onde elas vão aprender como se portar, elas vão se adaptando àquele lugar. O que se vê em alguns lugares é que os pais privam a criança de ir à igreja até uma certa idade, mas quando ela tem 5, 6 anos em que ela consegue ficar um pouco mais quietinha, ela já não entende mais aquele lugar e ela não quer ficar ali. Então é preciso que ela cresça dentro da igreja. Premissa fundamental: o lugar do seu filho é na igreja. Nunca deixe de ir à igreja por causa de que o seu filho dá trabalho. Bom, quando você pensa na ideia de levar o seu filho pequeno para a igreja, podem surgir alguns pensamentos. O primeiro pensamento é: tenho vergonha, porque muitas pessoas ficam achando ruim quando meu filho chora, quando meu filho sai andando pela igreja. Bom, você está na igreja por causa de Cristo. Pronto, acabou. Se a pessoa por acaso não gosta, se a pessoa por acaso ela não entende o processo e ela gostaria que você não estivesse ali, você vai continuar ali como se nada tivesse acontecido, porque a igreja não é dessa pessoa. A igreja não é de quem reza do seu lado, a igreja não é do sacerdote, a igreja é de Cristo. E porque a igreja é de Cristo, você tem que obedecer aquilo que Cristo ensinou. E Cristo nos disse que é necessário a Eucaristia para que nós tenhamos a vida eterna. Pronto. Não ligue tanto para o seu irmão. Ah, mas o padre da minha paróquia não gosta. Vale a mesma coisa. A igreja não é do seu padre, a igreja é de Jesus Cristo. E se você é cristão e quer educar os seus filhos na religião cristã, o seu lugar é na igreja junto com seu filho e toda a sua família. Josué capítulo 24 diz claramente para nós: eu e minha família serviremos o Senhor. Então eu irei para a igreja com os meus filhos, ainda que eles sejam um pouco agitados. Padre, mas surgiu outra questão aqui. Eu tenho medo de atrapalhar a missa por causa que o meu filho faz muito barulho. Então, nós devemos tomar certos cuidados. O fato de você dever estar na igreja com o seu filho, que é um dom precioso, nunca deixe de ir, não impede que você tome alguns cuidados para que a presença desta criança agitada não atrapalhe tanto, porque de fato às vezes pode atrapalhar, é normal, é uma comunidade, né? Cheio de gente. Que cuidados você deve tomar? O primeiro cuidado é então evitar levar brinquedos para
à igreja. Evitar levar brinquedos, para que a criança não entenda que ali é um lugar para brincar. Isso é importante. O segundo é evitar que o seu filho fique perto de outras crianças igualmente agitadas, né? Senão é um abismo atraindo outro abismo. Depois, não tenha vergonha de, por algum momento, ter que pegar o seu filho e levar ele, às vezes, para o fundo da igreja, né? Às vezes levá-lo para a sacristia, para ele se acalmar. Porque, repito, ele ainda não entende como que a missa funciona. Então é preciso que você tenha paciência com ele nessa adaptação. Em alguns momentos, vejo que aqui na minha paróquia, as mães precisam tomar as crianças no colo, levá-las um pouco até lá no átrio da igreja, lá fora, né, ali no início da igreja, para que ele se acalme e depois retornar. Não tem problema. Também isso é um zelo pela criança, porque isso vai ajudá-la a se acalmar, e um zelo pela comunidade. Um zelo pela comunidade. Padre, mas desse jeito eu nem compenso ir para a missa. Você pode se perguntar, porque eu vou para a missa, eu vou ficar andando para lá e para cá, vou ficar distraído com criança, então é melhor não ir para a missa, porque eu não vou conseguir rezar. Termino o vídeo dizendo o seguinte para você: no momento que você escolheu o matrimônio, você escolheu a possibilidade de ser pai e de ser mãe. No momento que Deus te deu a graça de ser pai e de ser mãe, este virou o seu modo de rezar. Ah, mas eu rezo distraído e tenho que ficar cuidando da criança. Se você é pai, este é o seu modo de participar da missa. Então quer dizer que Deus não vai tirar de você graças abundantes do sacramento só porque você está cumprindo a sua vocação. O jeito perfeito de um pai e de uma mãe participarem da missa é muito diferente do jeito perfeito de um solteiro participar da missa, ou de um padre participar da missa. Então você vai participar do jeito que dá, cuidando do seu filho, tirando os olhos do altar às vezes para colocar o olhar nos seus filhos, ajudando eles, e a graça que você receberá não será menor por causa disso, porque este é o seu estado de vida, este é o modo que você é chamado a participar da Eucaristia. Cada um é chamado a participar do seu estado de vida, esse é o seu. Então, nunca deixe de participar da missa, especialmente aos domingos, porque é mandamento de Deus para nós. Faltar na missa ao domingo é pecado mortal. Então o pecado nunca é escolha para nós. Leve o seu filho, a igreja é lugar para ele, e ali ele vai crescer e ele vai ter mais chances de ser um bom cristão no futuro.